Sejam todos bem-vindos ao podcast da RIEX-TF. E hoje eu estou recebendo alguém da família, né? Uma amiga minha querida, da Universidade de Brasília. Estamos juntas no Direito, lá nos idos de 98, 99, que formamos. E depois nos reencontramos na mediação. E foi tanta alegria, nunca esqueço, Benigna, quando a gente se reencontrou e você da mediação, e a gente abraçava como irmãs. Foi um presente mesmo. Bem-vinda. Hoje falaremos sobre a mediação, que é o tema que eu sou apaixonada há 25 anos. Né, Larissa? Será muito importante hoje, vai ser bacana hoje, né? Com certeza. É um tema de extrema relevância, né, Benigna? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao podcast da RIEX. É um prazer recebê-la. E eu queria começar sabendo como você iniciou nesse tema? Como começou a mediação na sua carreira? Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, né? A Fabíola, minha amiga querida de anos, né? Estudamos na Universidade de Brasília, né? Eu tive uma trajetória ali, um UNB, CEUB, tudo junto. E a gente realmente se reencontrou com a questão da mediação. Mas é importante eu dizer, né? Como que eu entrei dentro dessa seara da mediação. Eu sou professora, né, de processo civil, tenho uma veia ali do processo civil. Que legal. E a gente já tinha dado, né, dentro das matérias da academia, a questão da conciliação, né, com a Lei 9.099, onde tudo começou, e ali me despertou a curiosidade. Né? Poxa, conciliação, a Lei 9.099, de onde veio essas ideias da conciliação? Foi aí, então, que eu comecei a estudar sobre a temática, e a gente viu que tinha muita coisa por trás. Né? O Brasil não era nada novidade, né? A temática conciliação. E aí eu fui ver que realmente os estudos partiam dos Estados Unidos, né? Também tinha algumas experiências na Europa, e ali, então, surgiu a temática da mediação. E foi, então, que eu comecei a estudar, e teve a reviravolta no CPC de 2015, Sim. Né? Internalizando, portanto, a mediação na sistemática processual. E é interessante a gente colocar esse ponto aqui, por quê? Porque hoje muitos processualistas viraram a chave. Então, hoje, quando a gente fala, né, de um novo processo civil, nós estamos falando de um sistema multiportas que muitos processualistas conseguiram enxergar, portanto, a existência de outros processos que não sejam especificamente processos judiciais. Então, foi a partir, né, desse boom, vamos dizer assim, que a mediação começou a ficar mais conhecida, depois que ela, de fato, se institucionalizou, né, aqui no nosso sistema brasileiro. Assim, quando eu retornei, porque eu fui em 99 para os Estados Unidos para estudar mediação. Né? E é isso que eu fui meio ousada, né, Benigna? Porque eu peguei a mediação em psicanálise, né? Nossa. E aí tinha ali em Connecticut, ali, eu tinha a transformativa, mas tinha em Harvard, que subia Massachusetts, Sim. a de negociação, mas é muito importante, que é o sistema multiportas. Sim. E eu ficava assim, gente, desde 1960, o Instituto já está aí. Não, lógico, lá atrás, no Japão, né? Mas assim, 3 mil anos, mas assim, quanto aprendizado a gente tem, né? E me fala aí o Benigna, que eu acho que é muito importante para nós aqui, a Larissa, Com que é uma advogada jovem. Porque a mediação, e ela também tem a questão da ela é direito do trabalho, né? Então, assim, e a mediação, esse 2015, veio aí trazer esse multihipótese para a área trabalhista também, que é muito importante, né? Sim. Olha que interessante, né? A partir do momento que a mediação ela teve essa mais força no nosso sistema brasileiro, ela não entrou assim só no CPC, né? Não. Então, o que é importante dizer que, a partir de 2010, com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, começou a recomendar que fosse utilizado mediação nos tribunais. Então, a partir de 2010. E a mediação trabalhista, ela também é fantástica. Fantástica. Por quê? Porque a mediação trabalhista, a gente está ali, como advogados, auxiliando
de um lado, o reclamado, que quer logo resolver o problema dele, não quer esperar a audiência, muitas vezes demoradas. E o reclamante, E o que é a parte reclamante frágil, tem a necessidade isso, ali, né? E o reclamante do outro lado, que é a parte frágil, Sim, com o seu advogado, também quer resolver a situação. Ambos advogados. Então, o que a gente observa na trabalhista é justamente a mediação sendo utilizada lá de uma maneira mais humanizada, em que os advogados possam, portanto, se comunicar e auxiliar ali os seus clientes para que haja, portanto, vamos dizer assim, um acordo desejado entre as partes para que o juiz trabalhista possa fazer a homologação. Caso tenha um advogado de qualquer das partes que tenha interesse em fazer essa mediação, como que ele pode proceder? Fica aqui um espaço até para dar uma dica, né, Fabíola? É muito importante, Caso né? alguém tenha... Porque, assim, nós temos se muitas for ações. advogado do reclamado ou advogado do reclamante, né? Sim. É importante ver, um busca o outro, né, o colega, e mostra uma proposta para esse colega, para poder tentar ver se resolve, né, uma mediação naquele caso, né, no caso do reclamado, né, para tentar resolver o mais rápido possível, também para se liberar, né, daquela obrigação, enquanto que também do caso do reclamante, para que, se tiver realmente a diferença de pagamento das suas verbas rescisórias trabalhistas, que de fato resolva logo e ele receba logo, né? Sim. Porque as audiências trabalhistas, muitas dessas audiências, o que vem acontecendo? Quando você entra com um processo, demora, às vezes, 6 meses para ter uma audiência. Dependendo do lugar. A depender da agenda, da vara do trabalho, enfim. Mas vamos lá, então, um advogado te procura. Sim. Você faz uma análise prévia do processo, valores, tem que ter tudo muito bem delimitado, né, Fabíola? Até a questão, para chegar num acordo, numa proposta adequada, para que a mediação corra da melhor forma, E então Larissa, ter uma análise prévia. E eu falo aí que eu lanço mão, assim, que aí essa minha luta, minha bandeira de 24 anos da mediação e negociação, que eu acredito que nós, advogados, é isso que a gente tem que tomar as rédeas, né? Nós temos as habilidades, nós sabemos do direito, nós temos as habilidades. Estou falando nós, advogados, do reclamante e do reclamado. Do réu ou da vítima, né? Então, vamos pensar em tudo aí, né? Sim. Então, assim, em relação à trabalhista, para mim, o mais importante seria a negociação, a mediação mesmo. E aí, lógico, que a gente tem que ver a questão da formação, da boa-fé. Sim. Verdade. Sim. E tanto para o reclamante, para o reclamado, para mim, o custo é muito menor. Com certeza. E, assim, falo, gente, que a minha bandeira é para o advogado. Então, assim, o advogado tem essa... É claro que a lei da mediação trouxe que, né, quem tiver curso superior, psicologia, assistente social. Mas, para mim, o advogado seria o mais habilitado. Sim. Essa questão da mediação e da negociação. Porque acredito aí que quando você está no escritório, Larissa, para mim, negociação, você constrói uma negociação, um acordo, e ambos vão para homologar. E temos que baixar essa... Eu acredito que aí é um pouco, né, dessa construção aí do litígio, que todos perdem, gente. Sim. Todos perdem em relação ao litígio. E na Covid a gente viu muito isso. Em especial na trabalhista. Muitos perderam. E também percebemos muitos empresários que abriu mão de si para responder pelo seu empregado. Então, assim, a gente tem que trazer essas nuances, né, Benigna? Sim. E, assim... como é que você vê hoje, então, você que está aí presidindo a comissão de mediação da OAB-DF, né? E a OAB-DF, para mim, é uma referência na questão de mediação. Eu estive lá, então, assim, perpassou vários presidentes de comissão de mediação e eu fiquei muito feliz, Benigna, quando você chegou lá. Que bom. Assim, e a minha época, eu trazia, gente, a nossa força, nós estamos na capital federal, a negociação no Estado, a mediação no Estado, a negociação no direito privado, no trabalhista. Como que hoje, porque a minha época, gente, antes, para falar, Fabíola da mediação da UNB, né? Quando eu cheguei dos Estados Unidos. Mas a gente foi construindo. Passei pela 125, pelo Conselho Nacional de Justiça, quando o Carrali estava lá com o Cazu. Então, eu estive presente, só que eu era contra o quê? Eu falava assim, sai do judiciário. Então, assim, eu fui a xiita, eu não fiz um curso de mediação judicial. Eu falava assim, Carrali, não dá. Nós somos advogados. Não dá. A gente não pode. E não era contra o judiciário, não. Mas era a nossa força. Sim. Né? Sim. Eu até queria
Você Sim. falou a questão da Mediação mediação judicial. fora do judicial. Judicial. Eu queria até ouvir a Benigna um pouco mais essa questão da OAB. Como que é implementar Isso, que é isso que eu queria saber. Como é que está o extrajudicial hoje para o os advogados? ABDF e no extrajudicial? O que vem acontecendo? Vamos lá. Olha que interessante esse ponto que vocês falaram. Sim. Muitos, né, colegas ainda enxergam a mediação como uma mediação judicial. Sim. Então, o que se tem ali é muita divulgação da mediação judicial. Sim. Então, colegas que não têm ainda experiência e conhecimento da temática da mediação, eles acham que para fazer mediação só pode ser feito dentro da estrutura. Então, a gestão que eu peguei agora e que, né, a gente está caminhando, né, para o fim até das próximas eleições, mas o que é importante saber é que é esse despertar que a gente vem fazendo com a comissão. Perfeito. E esse despertar da comissão é, olha, você é advogado. Sim. Então, você pode fazer, por exemplo, uma mediação condominial. Sim. Você é advogado de Ótimo. condomínio? Faz a mediação condominial. Autonomia, né? pra Autonomia. agir. Autonomia. Aí tem outros que têm dúvida. Poxa, mas e a mediação É. de família? Eu falei, você é advogado de família. Faz a mediação, Faz a mediação de família. Olha, você vai evitar conflitos. Aham. Você vai diminuir o conflito. Se já tem conflito, você vai diminuir o conflito. E para você também vai ser muito bom, né? E o advogado que recebe os restos do amor, né? Isso, Vamos pensar na mediação de isso. família, a gente que recebe os restos do amor. É verdade. Né? Então, assim, e você concordo. conseguir compreender, até trazer essa integridade, porque eu falo que a Isso. mediação é um princípio. É um princípio da integridade, da boa-fé. Porque você vai sentir a dor do outro. Assim como na trabalhista é uma dor, É uma dor. na família é uma dor. Sim. E você fala assim, ó, vem cá, o direito vai até aqui. Acredito que para você é muito melhor, olha, em família, gente, para família é direito muito doloroso. posto. E é doloroso. Você, É eu quero brigar. Eu falei, muito. você vai brigar para quê? Eu falo, você vai Uma área brigar muito para quê? sensível, né? Isso. Então, assim, o trabalho que a gente vem fazendo hoje Excelente. é o despertar do extrajudicial. A comissão, a ideia é essa. Então, inclusive, o congresso que nós vamos fazer. Sim, né? vamos falar mais. Congresso Daqui a pouco vai falar que pra vai gente. ser agora Falar no pra dia gente. 31. É. O congresso se chama Congresso de Mediação Experiências Experiências Extrajudiciais. Ah, maravilha. Porque a gente quer mostrar, primeiro, uma locução, né, de conversa também com instituições públicas, mas o protagonista aqui é o advogado. É o advogado conhecendo o método mediação. Então, é ele que é o protagonista para Como conhecer que é o nome? método Eu gostei. da mediação. Se você puder repetir, experiência. Congresso de Mediação, Experiências Eu achei Extrajudiciais. sensacional. É Muito legal. justamente para o Muito despertar. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo. E Larissa, e é bom você entender que na minha época de presidente de comissão de mediação, eu estava ali naquela transição. Então, que tinham juízes, tinham promotor. Então, tinha todos que queriam entrar. Só que aí, o que eu achei interessante? Eu estava vindo dos Estados Unidos, né? E eu estava nesse trabalho da bandeira da mediação há 8 anos, 9 anos. E aí, o que eu fiz? Eu percebi que os grandes escritórios de São Paulo vinham para Brasília, para a comissão de mediação. Eu falei, mas grandes escritórios. Aí eu comecei a falar, gente, ó, Brasília. Que eu falava, tem na comissão que Brasília. atrai Aí eu tanta falava assim, gente, Brasília. Vocês precisam. Eu falava mesmo, em reunião. Brasília, Pinheiro Neto fazia parte, Baker Mackenzie. Então, assim, eu falava assim, olha, eu acho que eles querem pegar uma fatia louvável, que é da mediação e negociação. Sim. E aí as pessoas não tinham se despertado ainda. O curso de mediação e extrajudicial. Gente, foi assim, eu lembro na época, Benigna, eu trouxe o Goma para dar o curso, eu trouxe o Ricardo Dornelles, Adolfo Braga, eu trouxe todas as correntes. Que eu falei, gente, Para conhecer. Gisele Groeninga, Águida, eu trouxe todos. Aí o pessoal falava, mas como? Eu falei, como? Cada um tem o seu despertar. Sim. A Larissa pode gostar o quê? De Harvard? A Fabiola gosta da transformativa. Isso. Né? Então, assim, e era o agregar. Então, assim, em vários cursos. Mas eu falava, lancem mão da negociação e mediação no escritório. Verdade. E hoje, você vê vários escritórios com setores específicos Só de mediação. de mediação. Olha, legal. É setor específico de resolução de conflitos. E dentro desse setor, você vai ver mediação, negociação e arbitragem. Benigna, na sua atuação dentro dessa área de mediação, é uma área complexa, gigantesca, tem muitas nuances, pode ser judicial, extrajudicial, como foi muito bem pontuado. Qual é o maior desafio? O que você acha mais desafiador na atuação? O que precisa mudar? Tem algum ponto mais delicado de trabalhar? Bom,
primeiro desafio Sim. é a cultura que a gente cultura ainda do tem. diálogo, né? Aham. A gente, infelizmente, ainda tem uma cultura muito enraizada no litígio. Não adianta. A gente precisa furar, né? Essa furar, bolha. furar a romper bolha. com A do gente isso, litígio. precisa furar. É. E muitos colegas advogados ainda têm uma falsa ideia de que é só com o processo judicial que eles vão ganhar os honorários. E não só ganham. que, na verdade, não é assim que funciona, né? Não é. Não é só assim. Então, assim, eu acho que precisa de um amadurecimento, de Sim. conhecer de fato o que é a mediação, o que é a negociação, né? Então, conhecer para depois, né, discutir se de fato é boa ou não é boa. Porque, olha só, não é em todos os casos que eu vou poder usar a mediação. A gente tem que usar o judiciário como se fosse a última ratio. A última, É igual o direito penal. No direito Sim. penal não tem assim? Né? Então, o processo civil hoje é assim. Você tem que usar o processo como se fosse a última ratio. Então, primeiro, você vai utilizar os métodos de solução de conflito para depois você falar assim, bom, eu não consegui fazer mediação. Não tive sucesso eu não aqui. consegui fazer Negociação, arbitragem. arbitragem. Então, Negociação, agora- nada, agora realmente vamos buscar o judiciário. Entendi. E tem casos que não cabem transação, Sim. porque a lei não admite, e aí você tem que buscar o judiciário. É. Aí sim. Então, a gente tem que tirar do judiciário, mas não com a ideia de tirar do judiciário porque está abarrotado Não, de não. processo. Porque aí você está desconfigurando a mediação. A mediação, que aconteceu Que é o que um a pouco, gente, a gente tem que a vivenciado. luta que a gente fala, não é isso, É. não é isso. Então, a gente precisa tirar do judiciário, por quê? Porque nós, advogados, também temos capacidade, ou seja, Isso. habilidades para fazer uma negociação. É. Então, a mediação não seria uma forma ou uma via de desafogar Não. o judiciário. Não, isso daí é a cultura do litígio que vem dizendo isso. Muita gente pensa assim. Isso é a cultura do litígio. Então, seria, além de Não é além. solucionar antes, Tipo né? assim, além de desafogar que eles querem. pensam É para isso. além do porta-retrato, Vai- né? É o multiportas. Né? E eu falo muito. que... É solucionar o E conflito. às vezes fica até... Às vezes não, acredito que na mediação fica até mais a contento das partes, porque Sempre elas mais estão a diretamente contento, envolvidas na composição. Porque- Elas não dependem de uma sentença para recorrer, para Isso. brigar. E outra coisa, Larissa, assim, a Benigna sabe que eu trabalho um extrajudicial há 25 anos. Eu sou extrajudicial total. E lógico, a RIEX, enquanto formadora de mediação, a gente fazia a prática dentro do tribunal. Que aí os alunos sentem nossa, a escuta, Sim. né, a integridade. Sim. Os grandes litigantes, poxa, tem os grandes litigantes. Mas essas habilidades, porque assim, o que eu fiquei mais, como eu fico mais assustada, então, enquanto advogada, quando eu ajuizo muito pouco ação, muito pouco. Para mim, tudo é sempre negociação e mediação, mediação. sempre. E olha, mesmo. Então, vamos fazer o mais difícil, que é a mediação de família, se você constrói, gente, porque não é para ontem, é um processo de luto. Né? Vamos pensar, o divórcio, a questão da separação, a questão de criança, é um processo. Então, você tem que também andar no processo. É uma escuta aqui, a escuta do outro escritório, né? E você vai construindo. E eu falo, nenhuma das minhas mediações, nesses 25 anos, nenhuma foi executada. E, ao contrário, eles me recebem, assim, doutora, indicam. E aí eu tinha uma questão, porque nessas correntes do Brasil inteiro, Fabiola, porque eu não sei cobrar. Então, você não sabe cobrar. É Porque isso. eu cobro, eu falei assim, eu cobro dobrado, e na tabela do AB, como especialista. Eu Que sou é isso que especialista. falta. É isso que falta. É caríssimo os Pessoas cursos fora do especialistas, Brasil. sim. Eu paguei, então, assim, vamos pensar, eu que tenho 3 filhos, quanto que eu tirei deles para fazer as minhas especializações? Vamos pensar nisso. Sim. Então, falta isso de Falta maternidade. isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. São Paulo, agora, há pouco tempo, mudou a tabela de honorários. E lá na tabela de honorários de São Paulo, Eles incluíram tem um mediação? capítulo inteiro De falando mediação. sobre Olha só que legal. honorários na resolução de conflitos com mediação, advocacia colaborativa. Então, a gente precisa também revisitar essa tabela. E a tabela de honorários de São Paulo foi muito aplaudida. Por quê? Porque ela hoje transmite a realidade do advogado atual. Sim. Porque eu chegou a um especialista.
Né? Então, assim, e você também é pedagógico para o cliente. com certeza. É pedagógico para o cliente. Porque isso que é importante, porque assim, não é o cliente que chegou já com muita raiva, que ele Isso. pode estar numa fase do conflito É, dele, e você, advogado, absorver aquilo e Isso. querer vir na raiva junto com ele, processando. Que muito acontece isso, né? É Muitas muito, vezes. O advogado ele tem que ter até uma muito. mentalidade diferenciada Isso. que Muito. anteceda a sua atuação na mediação, Sim, né? Sim. Agora, eu queria voltar um pouquinho num ponto que a Fabiola falou dela, da especialização, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Ah, suas da qualificações, formação. especializações. Sim. Ela citou a UNB, fala um Sim. E pouquinho pra gente. processualista, né? Não, e vamos pensar, ela é uma pois é, processualista pois é. que hoje está no sistema multipótese. Isso pra gente é muito Professora, bom, muito né? Do legal. IDP, né? Muito Então, legal. assim, Isso. Aí, olha, então vou falar um pouquinho da minha Pode falar, fica à trajetória, tá? vontade. Eu fiz o curso de mediação, né? Cheguei a fazer o curso mesmo, na virada aí do CPC, e eu fiz o curso de mediação judicial, Ah, tá. né? Por quê? Queria sentir o que era. Sim. A verdade é Perfeito, essa. Eu perfeito. sou daquelas que eu gosto de participar das experiências. Experimentar, Até né? porque é muito novo. E também a gente só tinha vivências de práticas e o Brasil É. muito na ideia de conciliação, É. conciliação, conciliação. Então, as experiências de mediação antes da resolução e depois da resolução e antes do CPC foram poucas que nós tivemos aqui. Era grego ainda falar mediação dentro do E escritório a de extrajudicial é advocacia, né? sigilosa, né? Então você não pode nem trazer. Não pode a trazer gente à não pode tona. trazer à Não tona, pode, é verdade. Sim. Então, eu fiz o curso de mediação judicial. Tive a experiência de ser voluntária no Tribunal de Justiça do Sensacional. Distrito Federal. Legal. Tenho meu registro lá também, no CNJ. E, depois disso, comecei a fazer vários cursos de formação. Fiz curso de formação internacional, né? ICFML. Tenho outro curso também em Portugal. E também fiz o meu mestrado dentro da área de direitos humanos, falando sobre Que gestão bacana, de foi conflitos, maravilhoso. né? Gestão de conflitos. E hoje meu doutorado também traz a temática. Olha só, né? legal. Que bacana, Então, a processualista eu foi venho gestão de trazendo essa processo. temática, tentando Caramba, levou sempre até pro fazer doutorado. essa virada de chave. É virada de chave. Né? E Legal. sou professora de processo civil e tenho minha missão dentro da matéria, E é principalmente missão. da teoria geral do processo, de falar muito Show. de resolução de conflitos. Sensacional. Então, hoje eu trago muito essa ideia para os meus alunos, mostrando para eles, gente, o processo, as técnicas estão aqui. As Mas técnicas. vocês só vão vir aqui se vocês não conseguirem resolver esse outro Sim. lado dos métodos de soluções de conflito. A gente anda com uma crise de jurisdição. É. A verdade é essa. crise de A gente jurisdição. vive na crise da jurisdição. O Verdade. Estado está dizendo, eu não consigo mais. Tá devolvendo, né? Tá devolvendo. Mandando a responsabilidade Tipo, para a toma, sociedade. Eu não consigo mais. Só que esse não consigo É. mais do Estado, ao mesmo tempo Ao que mesmo ele fala, tempo, não ele- consigo mais, ele está criando, Tá criando pernas. pernas. Aí ele coloca a tecnologia, Isso. coloca um monte de juiz robô para julgar vários casos. verdade. E aí coloca a tecnologia para isso, para aquilo outro, que eu não sei para que lado que vai, gente. Verdade, é verdade. A gente está vivendo a crise da jurisdição. Então, eu trabalho muito isso em sala de aula. Eu pra tenho certeza despertar. que bacana. seus alunos vão sair dali profissionais diferenciados. Diferenciados. Não, e Porque de verdade. eu tento mudar essa chave. Porque é no Com banco das outra- faculdades, É, né? na Eles vão sair faculdade. com outra visão que muita gente aqui fora, com anos e anos de formação, ainda não tem. Sim, infelizmente. e não tem muito tempo que a grade curricular do direito incluiu também métodos de solução de conflito Olha na só, grade. muito bom. E aí algumas faculdades deixam no último semestre, outras colocam no meio do curso, né? Então, você vê isso hoje nas faculdades. Quando deixa muito para o último, né? Já vem o aluno Já vai engessado não tem nas jeito. áreas É. de processo e etc. Então, não consegue muito ali entender. Mas se você consegue pegar o aluno no meio do curso, começar a passar e mostrar, né? quais são Muda as a chave. vias, então, eles conseguem Consegue já- enxergar. Verdade. Eles conseguem enxergar. E para quem está agora saindo ali da formação, para quem está começando, iniciando a carreira e queira talvez ir para esse lado da mediação, que conselho você daria? Quais são algumas dicas que podem auxiliar algum advogado que esteja nos acompanhando e Sim, queira atuar excelente. nessa área também? Muito boa a sua pergunta. Sabe por quê? Porque a gente sabe que tem vários advogados que têm interesse, mas não sabe como começar Exato, e tudo mais. exato. Então, a gente tem alguns cursos, né, que eles podem fazer.
E não é que eles vão virar mediadores, Isso. mas é que Isso eles é com a tenham prática, né? isso. A formação mas continuada, é que né? a questão é, se eles querem ser mediadores também, além de serem advogados, ótimo. Mas eles podem conhecer as técnicas e utilizar dentro do da escritório, negociação do sim. escritório dele? Com certeza. Muito Então, bom. eles precisam entender isso, fazer um curso, né, em que eles consigam ter essa habilidade para poder utilizar dentro do seu escritório as negociações, né? Técnicas também que a gente vê de mediação, pode chamar um mediador especializado, fazer mediação numa sala própria de mediação, não Isso, dentro do escritório, isso. mas dentro de uma sala própria, né? Pode convidar. E existem hoje vários lugares para poder fazer esse tipo de reunião de mediação. Sim. E convidar colegas que são mediadores especialistas, sem dar o caso, né? Porque tudo nosso é confidencial. Não, tudo confidencial, e a né? gente Que o precisa... extrajudicial tem esse. Isso, né? O mediador tem que estar tem que estar distante, da história, para que aquela mediação seja uma mediação produtiva. Maravilha. Era até a minha próxima pergunta sobre a especialização. Tem algum curso que você recomenda ou algo que as pessoas possam buscar, fazer, algo que vá acrescentar mesmo na carreira? É assim, eu fico pensando em vários cursos, né? Sim. Então, eu acho que é muito pessoal de cada um, porque cada um busca uma corrente de Que é a corrente, né, de conhecimento, conhecimento, né? Então, Sim. tem gente que pode chegar e falar assim, não, eu queria entender e aprender negociação. Ah, Aí, se for entendi. aprender Isso. negociação, Legal. você vai fazer um curso X. É. Legal. Ah, mas eu quero ser mediador. Eu Tem não muitas quero advogar. vertentes, né? Só mediação. Só mediação. Aí já é outro. Aí já é outro curso. Ah, Então legal. fica complicado a gente até falar, né? Indicar assim, um curso específico. Mas precisa cada um saber o que quer para poder buscar. E a gente tem vários cursos, né, Fabiola? bem Mas, rico, Benigna, né? mas eu tipo assim, eu lanço mão aqui agora também, assim, até que você, como presidente da comissão de mediação, nós precisamos tomar essas rédeas de novo, a OAB. Sim. Assim, aí eu falo, porque isso aí a gente é nosso. Entendeu? Então, assim, eu até falei para a doutora Ana Cláudia, que era de Águas Claras, falei, Ana Cláudia, vamos fazer curso de sensibilização em negociação, mediação, negociação. Sabe por quê? O advogado precisa, o advogado jovem precisa. Sabe? E aí, a Ana, vamos. Então, assim, eu também lanço essa e pode Sim. contar com a RIEX como parceira. Assim. Ótimo. Temos tantos bons parceiros, né? Então, assim, voluntários, vamos precisar voluntários para esses jovens advogados. Verdade. Fazer oficinas. Oficinas. Sabe por quê? Eu sempre, no curso de mediação extrajudicial que a gente faz, por exemplo, Larissa, com 24, 30 pessoas, eu falo ali como uma formadora em mediação, 3, 4, estou falando da mediação. Então, vamos pensar Para ser uma o mediação, mediador tá? mesmo. Que eu acredito que seja. Aham. 3, 4. Mas aí tem muitos que têm a negociação na veia de Harvard. Você vai ser um excelente negociador dentro do escritório. E eu sempre faço isso. Tem outros que são tão específicos. Olha, usa a negociação com a mediação e arbitragem. Sim. Então, usa a cláusula de mediação, mediarb dentro do... Isso. Então, assim, precisamos de nós, de novo, resgatar essa... Quando eu vi você na comissão de mediação presidindo, eu falei assim, gente, que maravilha, porque era isso. É sair do judiciário. O advogado precisa. Precisa. E se não tiver essas técnicas, essa habilidade, está fora do mercado, Larissa. eu acho que está fora do mercado, Larissa. É o que ela trouxe Está fora do muito bem. mercado. É até bom esclarecer isso, porque a mediação é um tema ainda, para muitos, né, desconhecido, não é habitual, de prática em alguns escritórios. Então, é bom saber, é bom para o advogado, para o estudante, para o jovem advogado, saber que dentro da mediação há uma gama de atividades, de variações, de cursos que você pode se identificar. É verdade. Né? Acredito que cada advogado tem um perfil de trabalho, Isso. de Isso. mediador, E a então vai se mediação identificar com algum. E a mediação está em várias áreas. Sim, sim. Né? Esses dias a gente tem forte lá. No uma agronegócio, agronegócio, ambiental, mediação Olha, muito bancária. legal. bancária, Agronegócio. muito. A Agronegócio gente faz bancário, muito no escritório, bancário. mediação bancária. Caramba. A gente busca, faz muito a negociação bancária. Nossa, entendeu? muito legal. Isso é muito bom, do super endividado. A gente tem tanta. E assim, a gente negociação. tem uma empresa que eu Muita. achei interessante, de São Paulo, que tem uma advogada trabalhista top, indicou a gente para negociação, para a gente fazer a negociação dos clientes. Então, tanto que é bacana isso. Então, assim, o advogado indicou o escritório para fazer só a negociação online. E, gente,
e a gente esclarece, porque a gente é neutro mesmo. Olha, esclarece a lei. Tá certo, doutora? Olha, a gente fala tudo na pauta da mediação e integridade. Isso. Sim. Isso. Né? Então, assim... E a gente tem um código de tem ética, o código né? de ética da OAB. Com certeza. Tem código de ética da OAB. E se você for mediador, tem um código de ética de mediador. Entendeu? Tem que observar Então, muita gente tem que coisa, né? observar A muita atuação coisa. é pautada em muita coisa. Não é bagunçado. Não, porque não é. Ao muito- contrário, é muito sério. Porque A mediação tem muita gente que que acha assim, que a confunde. mediação é conversa. Não é. Eu E falei, não gente, não é. necessariamente. Você vai ter um diálogo, evidentemente, mas existe todo um passo a passo. E você, como mediador agora, não como advogado, Não, mas mediador, você como mediador, você tem que observar o código de ética da mediação. Sim, com certeza. Entendeu? Agora você é advogado. Com as E você técnicas. atua na mediação, É. você vai continuar É, sendo advogado. E aí o código de ética que você tem que Tem que observar, observar o é da da OAB. advocacia. E, não é? Benigna, eu te falo, nesses últimos 25 anos, eu usei dentro do escritório todas as técnicas de mediação, chamava outra Excelente. parte. E você Excelente. quebra. É o que o Vará falava, né? Que você passa pelo... O cliente tem que passar pelo inferno. Isso. Para chegar no céu. É Então, isso. você tem que chegar nas dores. Porque não adianta também... Que A é o que aconteceu com transformação. o judicial. O que é? O judiciário abarrotado. E aí tem a mediação, que a pessoa fala, não, os advogados, nossos colegas, não vale nada, não vale nada. Já chega, não, é triste isso. Porque você chega lá, então, assim, essa questão de ser fora, não precisa nem chegar. É, não precisa. Viu? Nossa, isso. não, perfeito. Ó, Achei quer fazer a última perfeito. pergunta para a doutora Benigna? Eu quero. Ela Vamos! falou, eu até suspeito da resposta, né? Mas a comissão de mediação da OABDF, você mencionou aqui muita coisa. E é uma comissão muito ativa. Eu vejo que vocês têm trabalhado bastante, têm feito pesquisa de campo, painel, congresso. Qual foi o projeto que você mais gostou de fazer à frente da comissão? O que te deu mais, assim... não sei se foi o mais gratificante ou o maior, mas qual que você mais gostou? Qual o projeto da comissão Reflexão, né? você mais Olha, gostou? É difícil falar É. isso, né? É muita coisa, Que é né? muita coisa. Tanto que eu acho que esse congresso, acho que ele vai ser Não, assim, tudo, a né? resposta Resposta de de tudo tudo, que a é. gente está De Verdade. tudo. procurando mostrar, né, a mediação. Mas o projeto ali que a gente começou desde a primeira reunião de mostrar a mediação para a sociedade. Isso que é é o muito que a importante. gente vem trabalhando, que resultou nessas pesquisas de campo, Sim. né? Então, esse projeto é um projeto assim muito carinho, É do coração, assim, né? com Aquele coração, projeto. que eu debati com o pessoal que estava fazendo, e eles tiveram muita boa vontade, cada um numa frente de trabalho. E você vê o pessoal trabalhando e mostrando Você envolve isso. toda a equipe, né? Num projeto Envolve. desse tamanho. A gente teve a oportunidade de chamar os síndicos lá para o ABDF. A gente fez uma reunião /palestra, né, em que a gente conseguiu mostrar, e os síndicos participando, Bacana. mostrando os conflitos que tem, assim, assado. E ali a gente conseguiu desenrolar muita coisa, né, num debate, mostrando o que era mediação para muitos. E saíram dessa palestra querendo fazer curso. Olha! Nossa, gente, Queria fazer curso. que Onde legal. tem curso? Onde tem curso? Que Eu falei, bacana, nossa, hein? Que eu legal. achei assim fantástico, né? Eu falei que bom, eu consegui passar a mensagem. Alcançou várias pessoas. Acho que a finalidade é isso que é essa. interessante, entendeu? Então, esse despertar, esse mostrar a mediação para a sociedade, esse ponto de você estar na OAB, o trabalho que a gente faz na OAB, de Sim, fato é voluntário, sim. mas é um trabalho que tem muito efeito. Não, tem Com muito certeza, efeito. com Tem certeza. muito efeito. É o mais importante. É o mais pra gente. importante. É o mais Não, importante. e você, na sua atuação, você conseguiu alcançar tanto a advocacia... Olha só A a sociedade, proporção. É a sociedade. Ela A alcançou os comunidade, alunos, que ainda nem que é o mais formados importante são. ali na base. Alcançou advogados, É. alcançou a sociedade, É. alcançou pessoas que devem trabalhar. Acredito que síndico é extremamente necessário. Muito. Então, você conseguiu alcançar vários pilares, vários tipos de atuação, sejam estudantes, sejam É. advogados. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast. Mais uma vez eu quero parabenizar o seu trabalho fantástico à frente tanto da comissão de mediação quanto na sala de aula, quanto na atuação do dia a dia. Maravilhoso, adorei. Ó, Muito amiga, quero obrigada. também parabenizar. E aqui já estou lançando mão, porque eu sou a gestora da Câmara de Cultura da Paz do CODESE. E a OAB é signatária. Sim. E a gente tinha, acho que 2 presidentes de comissão, mas eu acho que
que a gente tem que eles têm um ofício lá, então é importante vocês estarem também Sim. mostrando, porque o CODES e a UDF queremos em 2040, né? Então, Sim, assim, vamos a gente tem, participar. quero para que você participe. Vou fazer um evento para você apresentar lá no Sinduscom, que é Sim. muito importante para a gente ótimo. também, A viu? comissão está ali de portas abertas para a gente poder trabalhar. E para aqui finalizar com você, o que você deixa de recado aí para a sociedade, para Brasília, para o Brasil, para o mundo aí, que esse podcast vai para além mar, que é importante, né? Bom, que recado que a gente pode trazer? O que eu posso falar para todo mundo aqui é o seguinte: vamos dizer vou lançar uma dica, né, do conflito. Quem está passando por um conflito, antes de procurar o judiciário, procure um mediador. Pronto. Sensacional. Procura um mediador. Maravilha. Sensacional. Olha, gente, nós queremos que vocês nos curtam, nos sigam no YouTube, compartilhe, porque é muito importante também trazer esse material, né? Que é um conteúdo tão fantástico que hoje, né? É muita coisa, né? Então, assim, nos curta, nos compartilhe esse material maravilhoso. E como a Benigna falou, né? Então, assim, procure um mediador, né? Ou procure um advogado que tem essas habilidades na mediação. Olha, eu falo como experiência, eu acho que você... Gente, os clientes são apaixonados por esses métodos. Dói, viu? Porque você dói, você devolver essa responsabilidade para eles, mas é muito impactante e transformativo. Gente, muito obrigada, Benigna. Amei. Eu que agradeço. Benigna. Temos que dar a caneca para ela. Rapidinho, Larissa, só para pegar a caneca. Larissa. Gente. Coloquei do outro lado aqui. Ai. Essa canequinha é um presente, é lembrancinha para agradecer a sua participação aqui Sim. no nosso podcast Eu da que RIEX. agradeço, que Tá? lindo. Lembre de nós e Lembre volte de mais nós vezes. e Tá? volte. Traga mais assuntos de mediação que a gente vai cobrar. A gente vai cobrar. Ai, adorei. Muito obrigada. Obrigada. mesmo. Amei. presença. Começamos, olha, a semana maravilhosamente bem. Com certeza. Obrigada. Show! Foi muito bom. Excelente. Poxa. Sem saber algumas coisas para falar. Ô, no Benigna. final. Mas foi ótimo, Mas ó, eu você preciso foi de você lá ótimo. no Codese também, Vamos viu? lá. Você foi Você viu tanta coisa que eu fiz? Nossa, eu tô... Há quanto tempo São eu tô...